a exercer qualquer função, você precisa passar por uma prova, você precisa ser avaliado. Então, quando você é avaliado, quando você é provado, aí você pode ou não ser aprovado. E eu gostaria de conversar com os irmãos um pouquinho sobre a importância que existe para o meu bem-estar, para o meu crescimento espiritual, para o meu avanço na carreira da fé, a importância que existe na habilidade que eu preciso ter para tomar estes momentos de provações e transformá-los em momentos de triunfos. Ou seja, não me abater no momento em que eu estou sendo provado, não me curvar diante de um tempo de provação, mas me levantar na consciência plena de que a prova não veio sobre a minha vida no intuito ou na intenção de me destruir, mas ela veio sobre a minha vida no intuito e na intenção de apurar a minha fé e trabalhar no meu caráter para que eu seja melhor do que eu sou. Então entenda, quando Deus te prova, Ele não está te provando para te aniquilar, muito pelo contrário, Deus está te provando para fazer com que você seja melhor do que você é neste presente momento. Eu vou até pedir para você dar uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e diga: olha, se Deus está te provando, você vai sair melhor depois da prova. Você vai sair com um caráter mais apurado depois da prova. Você vai sair mais abençoado depois da prova. Você vai sair mais fortalecido depois da prova. Você vai sair mais crente depois da prova. Você vai sair mais confiante depois da prova. Então que venham as provas e com ela a capacidade que Deus nos dá para transformarmos momentos de provação em momentos de triunfos. Agora escute, como é que nós precisamos agir? De que maneira nós precisamos nos comportar para que haja esta transformação, tomar a provação e fazer dela um momento ou uma situação de triunfo? Há alguns passos aí que nós vamos dar esta noite, passos esses que estão inseridos neste texto que nós lemos, e estes passos constituem-se na receita dada por Deus através do apóstolo Tiago, para que eu e você ocupemos ou façamos essa transformação. Primeira coisa que você precisa fazer para transformar situações de provas, de aperto, em momentos de alegria e de triunfo: primeiro, você precisa ter uma atitude alegre. Parece até uma incongruência, né? Se eu estou falando de triunfo, eu estou falando de alegria, mas eu estou apresentando como é que eu faço para chegar a esta posição de triunfo. Eu tenho que ter uma atitude alegre. O que diz aí o verso 2 que nós lemos? Meus irmãos, tende o quê? Grande alegria quando cairdes em várias provações. Eu poderia aqui usar uma outra versão deste texto que diz: irmãos, considerem-se motivo de grande alegria quando vocês passarem por diversas provações. E por que isto, meu irmão? Há duas coisas que nós precisamos entender. Primeiro, a visão determina o resultado. Eu preciso ver aquilo que eu quero. Primeiro eu preciso ver. Depois que eu vejo aquilo que eu quero, então eu tenho que ter dar o segundo passo, que é a atitude. A atitude determina a ação que eu preciso ter para alcançar aquilo que a visão me mostrou. Eu ouvi ainda ontem uma expressão que eu achei muito interessante, quando aquele Walt Disney morreu, né? Ele estava ainda construindo lá a Disney World, o Epcot Center,
E aí, quando aquilo foi inaugurado, aquele parque foi inaugurado, um jornalista chegou para o irmão de Walt Disney, que foi quem assumiu o seu lugar, e numa posição querendo colocá-lo numa saia justa, né, olhou para ele e fez a seguinte colocação: isso aqui está muito bonito, mas que pena que o seu irmão não está aqui para ver tudo isso. Como quem querer dizer, você está aqui talvez recebendo aí os louros de ter concluído uma obra extraordinária como esta, mas na verdade era seu irmão que deveria estar aqui. Que pena que ele não está aqui. O irmão de Walt Disney olhou para ele e disse: não, pena nenhuma, você está redondamente enganado. O meu irmão viu isso que nós estamos vendo aqui muito antes de nós. Ele já havia concebido isto dentro do seu coração. Foi ele que projetou isso aqui. Então ele viu isso aqui muito antes de nós. A visão determina o resultado. O que é que você quer? Qual é a sua visão? Qual é a projeção que você está fazendo para a sua vida? Dependendo da visão que você tem do futuro, é o que vai determinar o seu futuro. Se você tem uma visão de fracasso, você será um fracassado. Mas se você tem a visão de vitória, você tem possibilidade de ser um vitorioso. Mas assim como a visão determina o resultado, a atitude determina a ação. Eu tenho uma visão daquilo que eu quero, eu tenho uma visão de onde eu quero chegar, mas eu preciso ter a atitude para chegar aonde a minha visão quer que eu chegue. Então, para enfrentar os momentos de provação, você precisa ter o quê? Você precisa ter uma atitude alegre. Por isso que o verso aqui diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações. Ele não diz aqui: meus irmãos, tende grande gozo se ou quando as provações vêm, mas ele diz: tenham alegria em todos os momentos de provação e de aperto. Pedro escreveu aqui uma palavra muito interessante. Se você abrir aí a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo de número 4, versos 12 e 13, Pedro usa uma expressão muito interessante. Ele fala do sofrimento pelo fato de ser cristão. E o que é que Pedro diz aí? Ele diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Substitua a palavrinha tentar aí por provar. É a mesma raiz do grego. Tanto que já existem versões que já tem a palavra provar. Não sei se alguém tem aí. Assim como tem na passada, tem nessa. Não estranheis, meus amados, a ardente prova que vem sobre vós para vos provar. A tradução seria: não estranhe o fogo que arde em vocês para provar-vos, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Mas façam o quê? Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. O que Pedro estava querendo dizer? Olha, quando a prova vier e ela arder em vocês como um fogo, não estranhem, mas sintam alegria, porque vocês estão tendo o privilégio de serem participantes dos sofrimentos de Jesus Cristo. Qual é a participação que hoje nós temos no sofrimento de Jesus? Não é no sofrimento físico. O sofrimento físico de Jesus já passou. Jesus já venceu a morte, já ressuscitou, já recebeu um corpo glorioso. Não há mais sofrimento físico, mas os sofrimentos decorrentes das perseguições que nós sofremos pelo fato de sermos cristãos.
Quantos de nós sofrem perseguição, sofrem discriminação, pessoas que são até abandonadas, ignoradas pela família, porque se renderam a Cristo, e a família diz: eu não te quero mais, você mudou de religião, como se religião salvasse alguém, e a pessoa diz: não, eu não mudei de religião, eu mudei de direção, eu estou seguindo a Cristo agora, e eu sei para onde eu vou, mas sofre a pressão da família, sofre a pressão dos amigos, é discriminado na sociedade. Isto é sofrer os sofrimentos de Cristo, mas isto não nos abate, nós sentimos alegria, porque somos participantes desse sofrimento. Então, queridos, transformar provações em triunfos, primeiro, existe